Olá, pessoal, estamos de volta para continuar mais um bloco do nosso módulo sobre locações. Eu sou a Jamile Farré, advogada de Barra Velha, Santa Catarina, e é com muita honra que estou aqui ministrando, esse módulo sobre locações, sobre a prática nas locações. Conforme prometido, no módulo que eu gravei, no bloco que eu gravei, sobre as garantias locatícias, nós falamos que estava em discussão no STF sobre a possibilidade de penhora ou não do bem de família do fiador, no caso das locações comerciais. E a partir do dia 8 de março, que foi o dia do julgamento, no STF, não existe mais dúvida, não existe mais discussão sobre esse tema. E em tese de repercussão geral, o tema 1127, o STF decidiu que é constitucional a penhora do bem de família do fiador nas locações, seja a locação residencial, seja a locação comercial. O relator do recurso foi o ministro Alexandre de Moraes, e ele entendeu que quando a Lei 8.009 de 90, que é a lei conhecida como Lei do Bem de Família, quando ela excepciona o bem de família, a impenhorabilidade do bem de família no caso de fiança nas locações, ela não faz qualquer distinção acerca de locação comercial ou locação residencial. E também o fiador, quando ele se submete àquela locação como garantidor, assinando como fiador no contrato principal, ele está dando todo o patrimônio dele para a garantia da dívida de um terceiro, inclusive o seu bem de família. E ele faz isso por livre e espontânea vontade. Então, independente da modalidade de locação que está sendo garantida por meio da fiança, cabe sim a penhora do bem de família do fiador. Então, fiquemos atentos aí, para analisar cada caso concreto, qual é a melhor modalidade de garantia naquela situação, seja para o locador, seja para o locatário e até mesmo, para os fiadores. E agora, falando nessa situação, abrindo aqui, um parêntese, até eu vou deixar junto com o material da aula o voto do ministro Alexandre de Moraes, para que vocês leiam com atenção, para que a gente possa também aprender, com os embasamentos legais, o entendimento legal, para que ele tenha chegado a essa conclusão e tenha sido acompanhado pela maioria dos ministros, para chegar à repercussão geral ao tema 1127, que agora vai passar, a valer aí. Agora a gente não fica mais também nessa dúvida, que antes na locação residencial podia, na locação comercial não podia. Então agora pelo menos a gente já sabe que pode penhorar o bem de família do fiador. Essa semana, hoje é dia 12 de março, essa semana surgiu uma situação com uma colega de trabalho. Ela entrou em contato comigo porque a parte de locações, de direito imobiliário, não é a especialização dela. Ela atua, mas não é a especialização dela. E ela entrou em contato comigo que um fiador foi conversar com ela que não tinha mais a intenção de ser fiador naquele contrato, e era um contrato com prazo determinado. Porque, por desavenças com o locatário, ele não tinha mais interesse em garantir, aquela locação. E aí ela falou para mim, tá, e aí como que a gente resolve? Eu posso mandar uma notificação para o locador dizendo que ele está se exonerando dessa locação, dessa fiança? Aí eu expliquei para ela, eu falei, ele até pode mandar uma notificação dizendo que está se exonerando da fiança. No entanto, conforme a gente já viu na aula de garantias locatícias, a exoneração do fiador só passa a valer a partir do momento que o contrato se torna por prazo indeterminado, 120 dias após o contrato se tornar por prazo indeterminado, porque todas as garantias, elas valem até o cumprimento efetivo daquele contrato, Então, não teria como eles ali se exonerarem. E aí, o que ela me questionou é que eles têm um único bem, que seria um bem de família, e eles têm a intenção de vender esse bem. Então, ela falou, então eles não podem vender, porque daí eles não terão mais patrimônio, para garantir ali aquela fiança, eles não querem mais ficar fiador.
E eu pensando, né, eu dei uma solução no sentido de que uma das hipóteses lá do artigo 40 que a gente conversou é que o fiador, quando ele não tem mais patrimônio ali para garantir aquela fiança, aquele contrato de locação, o locador ele pode notificar o inquilino, né, o locatário, para que apresente um novo fiador, uma nova garantia, uma vez que o contrato, ainda que exista um fiador, o contrato é como se não tivesse com garantia, porque aquele fiador, numa eventual execução, ele não teria patrimônio para garantir aquela locação. E eles têm aí a intenção de vender o patrimônio. Então, vejam que não é tão simples assim ser fiador, né, numa locação, porque as pessoas, no ímpeto, né, às vezes de auxiliar, não tem problema, mas não pensam que sim, que terão que permanecer como fiadores ali até o término daquele prazo, né, não conseguirão se exonerar daquela fiança. E aí, a minha orientação foi realmente tentar uma negociação com as partes, locador e locatário, justamente para demonstrar ali o desinteresse, para demonstrar que eles, né, vão se desfazer também do patrimônio, que não haveria uma garantia aí para o locador, porque tão somente notificar e dizer, estou exonerado, é um risco para o fiador. Então, o ideal é realmente tentar aí uma negociação nesse caso. Então, sempre cada caso é um caso, né? Eu só quis trazer esse exemplo aí para vocês verem as situações que surgem, né? No nosso dia a dia, que muitas vezes a gente ali na lei é uma coisa, mas na prática, como que vamos resolver, né, a situação? Então, ela está aí no trâmite de tentar uma negociação com o locador e com o locatário, ela intermediando, uma vez que os fiadores e os locatários estão com um relacionamento estremecido. E nesse bloco, propriamente, nós vamos falar sobre as benfeitorias. As benfeitorias, assim como as garantias, é um tema que gera muita dúvida, é um tema que gera muita discussão. As benfeitorias, elas, se não bem definidas e contratadas no contrato, pode gerar grandes dores de cabeça, tanto para locatário quanto para locador. A benfeitoria, nós sabemos que nós temos 3 modalidades, né, de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. Em primeiro lugar, antes de nós falarmos das benfeitorias, antes de nós falarmos do tema, é importante nós lermos, né, o artigo que disciplina sobre as benfeitorias lá na nossa lei do inquilinato. Como eu sempre falo aqui, vamos pegar a nossa lei, papel e caneta na mão, e vamos seguir ali e ver o que dispõe a lei. A lei do inquilinato, ela fala em apenas 2 artigos sobre as benfeitorias, né? Que é o artigo 35 e o artigo 36. O artigo 35 nos diz o seguinte: salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. E o artigo 36 nos diz que as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário. Finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Então, vamos por partes, né? O artigo 35, ele já diz ali, bem no começo, salvo expressa disposição contratual em contrário. Então, a lei diz que as benfeitorias podem ser indenizadas ao locatário, exceto as benfeitorias voluptuárias. Mas o que seriam essas benfeitorias, né? As benfeitorias necessárias são aquelas benfeitorias destinadas à conservação, à manutenção do imóvel. Um exemplo, né, de benfeitoria necessária, por exemplo, uma viga de madeira que
né, que apodreceu, né, com o tempo, uma porta de madeira que foi comida, né, por cupim, que isso acontece, né, com muita frequência e precisa ser trocada. Isso é uma benfeitoria necessária à conservação e manutenção do imóvel. Uma benfeitoria útil é uma benfeitoria que ela visa valorizar o imóvel, tornar o imóvel mais útil. Por exemplo, a construção de uma varanda, de uma garagem coberta, né, para o carro, que eventualmente não tem no imóvel quando o locatário loca o imóvel. Isso torna o imóvel mais útil para aquela locação e também traz uma maior valorização àquele imóvel. As benfeitorias voluptuárias são aquelas benfeitorias destinadas ao deleite, ao prazer, né, do locatário. Não são benfeitorias que necessariamente precisariam ser feitas, mas são feitas justamente para trazer essa sensação de satisfação, de prazer, né? Conversando com uma colega, ela entende como um exemplo de benfeitoria voluptuária o rebaixamento do teto de gesso numa casa, porque isso não é nem útil e nem necessário. Então, somente vem trazer um embelezamento ao imóvel, né? Então, o imóvel está perfeito, é novo, mas aquele locatário quis fazer um rebaixamento de gesso, fazer todo um acabamento diferenciado no imóvel, por quê? Para trazer um embelezamento àquele imóvel. Isso é uma benfeitoria voluptuária. O que acontece? As benfeitorias voluptuárias, elas não serão indenizadas. Isso já está descrito na lei do inquilinato. O inquilino, quando ele faz a benfeitoria, ele já está ciente de que essa benfeitoria ela não será indenizada e que ele uma forma dele ser ressarcido por essa benfeitoria voluptuária, por essa benfeitoria de deleite, de embelezamento, seria ele poder retirar a benfeitoria do imóvel sem causar dano ao imóvel. Então, essa seria uma forma de indenização. De outro lado, o locador pode querer ficar com essa benfeitoria ao final da locação. E aí ele paga o preço de custo corrigido ou o atual valor daquela benfeitoria. As benfeitorias necessárias, elas independem da autorização do locador para que elas sejam indenizadas ao locatário. E por que, Jamile? Por que independe da autorização? Porque está escrito na lei, né? A lei disse isso. Mas e qual que foi o sentido disso? Porque lá nos deveres, né? Nos deveres do locador, porque não só o locatário tem deveres com aquela locação, mas o locador também tem deveres com aquela locação. Lá nos deveres do locador, lá no artigo 22, né, da lei do inquilinato, ele nos diz que o locador ele tem a obrigação de manter a destinação do imóvel durante toda aquela locação, né? E de reparar todos os eventuais danos que surjam no imóvel, que também sejam originados anteriores àquela locação e que eventualmente só apareçam ali após o início da locação, né? Então, as benfeitorias necessárias, na verdade, elas são obrigação do locador. Mas, de contrapartida, como o locatário também tem o dever de manter o estado de conservação do imóvel e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, o que tem que acontecer? Quando surge uma situação dessa que eu dei o exemplo, né? Uma porta da casa está, né, comida de cupim. O que o locatário vai fazer? Eu não vou fazer nada porque a obrigação da benfeitoria necessária, o meu advogado falou para mim que as benfeitorias necessárias são obrigação do locador. Não, o locatário tem que notificar o locador daquela situação. Se o locador mandar arrumar, joia, beleza? Resolvido o problema. Se o locador não mandar arrumar,
o locatário tem a obrigação de arrumar, porque aí ele vai de encontro ao dever dele de manter a conservação daquele imóvel. E aí ele guarda todos os comprovantes, os recibos, de tudo que ele fez ali para fazer aquela manutenção, aquela correção daquele dano necessário no imóvel, e para poder futuramente buscar, né, uma indenização. Ele não comunicar o locador, ele está infringindo um dever legal dele. E a infração legal pode levar ao desfazimento da locação. Então, lá no artigo 23 da Lei do Inquilinato, diz que é dever do locatário levar imediatamente ao conhecimento do locador todo e qualquer prejuízo, né, qualquer dano ocasionado ali no imóvel. Então, aí entra a benfeitoria necessária. Locador, é a obrigação dele? Mas é a obrigação do inquilino comunicar. Locador não fez, inquilino faz e tem direito a ser indenizado. É assim que funciona. As benfeitorias úteis, o inquilino necessariamente tem que buscar a autorização do locador para realizar qualquer benfeitoria. Por quê? Porque o imóvel não é dele, o imóvel é do locador. Ele, muito embora esteja na posse direta do imóvel, ele não é o proprietário daquele imóvel, então ele precisa buscar a autorização para realizar aquela benfeitoria e também para se resguardar de que ele teve essa autorização para buscar a indenização posteriormente. Com relação ao direito de retenção, o que seria esse direito de retenção? Né? O direito de retenção ele é exercido ao final da locação. Em caso de não recebimento da indenização devida pelo locatário, ele pode se manter na posse do imóvel até que o locador restitua o valor das benfeitorias que o locatário realizou no imóvel. E aí surge uma discussão, surge uma dúvida. Mas, Jamil, o valor eventualmente aí das indenizações, das benfeitorias, vamos dizer assim, o valor das benfeitorias monta R$3.000 e o valor daquela locação é R$1.500 por mês. Então, vamos colocar aí que as benfeitorias a serem indenizadas equivalem a 2 meses de locação, certo? E o locador não indeniza, não concorda, não quer indenizar, e aí o locatário tem que entrar com uma ação de cobrança, né, de ressarcimento dessas benfeitorias. Mas ele tem o direito de retenção e esse direito pode ser exercido independentemente de autorização judicial. Então, ele simplesmente não sai do imóvel ao final da locação. E também não paga o aluguel, claro. Por quê? Porque ele tem o direito a ser ressarcido. O locador está devendo para ele neste caso. Mas ele vai ficar indefinidamente ali naquele imóvel. Se o locador está devendo para ele o valor de R$3.000, ele vai ficar 3, 4, 5 meses até se resolver essa discussão judicial. O entendimento mais razoável e majoritário que tem sido aplicado é que o direito de retenção deve ser exercido pelo período proporcional ao valor da benfeitoria. Então, no meu exemplo, se o valor da benfeitoria é R$3.000 e o valor da locação é R$1.500, o direito de retenção poderia ser exercido pelo tempo de 2 meses, porque daí o locatário se beneficiou da ocupação do imóvel gratuita por 2 meses, então ele já teria recuperado, né? Porque daí ele não pagou aluguel em outro lugar, ele já teria recuperado o valor das benfeitorias. Esse tem sido, tá, o entendimento majoritário. Mas nós sabemos que também há entendimento pacificado, sumulado, de que pode constar no contrato uma cláusula onde o locatário renuncia ao direito de ser indenizado por qualquer benfeitoria, seja ela necessária ou útil,
e, claro, as voluptuárias, que ele já tem noção que ele não será indenizado, e também que ele renuncia o direito de retenção. A súmula, né, nós sabemos que é a súmula 335 do STJ, que diz assim: nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, é perfeitamente possível aí ser colocado no contrato de locação uma cláusula aonde o locatário renuncia a esse direito de ser indenizado, renuncia ao direito de retenção. E digo para vocês, 99% dos contratos, essa cláusula consta lá. Vou dar um exemplo para vocês do meu contrato de locação aqui do meu escritório. Eu troquei de escritório faz um mês e foi necessário fazer as divisórias de gesso para dividir as salas, né? E aí o próprio proprietário aqui, o proprietário do prédio, ele tinha contato com o pessoal que fazia as divisórias, né? E aí ele falou assim para mim: não, Jamile, vamos fazer o seguinte, eu faço tudo e tu paga para mim, que eu consigo um valor mais barato e tal. E aí a gente negociou dessa forma, a gente não tinha nem assinado o contrato de locação ainda. E ele fez tudo, eu não antecipei valor nenhum. Quando eu fiz o contrato de locação, porque é intermediado por uma imobiliária, a imobiliária fez o contrato, mandou para eu revisar, eu incluí na cláusula das benfeitorias que eu seria, sim, indenizada pelas benfeitorias necessárias, pelas benfeitorias úteis, e com relação, porque daí no dia da assinatura do contrato eu paguei o valor referente às divisórias para ele, peguei um recibo, anexei ao contrato, e eu coloquei uma cláusula de que no dia do término do contrato, no dia que eventualmente eu sair daqui, porque eu posso renovar, né, o contrato, no dia que eventualmente eu sair, que eu entregar a posse do imóvel, nós iremos negociar o custo, né, o valor dessas divisórias, porque ele vai ficar com as divisórias, porque eu não consigo tirar elas daqui, né? Porque se eu tirar, eu só vou tirar para quebrar e botar fora, e foi um valor que eu investi. Então ele aceitou e eu coloquei essa cláusula lá no contrato. Então ele sabe que ao final da locação, tantos R$ 1.000 que eu investi aqui, ele vai negociar comigo e ou vai ser, ele vai ter que me ressarcir lá no final. Então, essa é a importância da cláusula contratual, disso já ser previsto, de não deixar lá só uma cláusula genérica que depois vai abrir, né, um parênteses lá para discussão. Não, a gente precisa já prever todas as possibilidades. E o meu contrato eu previ tudo assim, item por item. Um ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês é com relação às accessões. Apesar de existir um entendimento, né, jurisprudencial, o STJ já se posicionar majoritariamente, os julgados do STJ já serem nesse sentido há muito tempo, de que as accessões devem ser entendidas como benfeitorias por analogia. Nós sabemos que benfeitoria e accessão, juridicamente falando, são institutos diferentes. Não são a mesma coisa. Benfeitoria você faz naquilo que já existe, né? Então, a benfeitoria é aquilo que nós estávamos falando até agora. Benfeitoria necessária, útil, voluptuária. Eu entro num imóvel e eu vou fazer um melhoramento, eu vou construir algo naquele imóvel. A accessão é uma nova construção, seja criar uma nova, uma construção nova naquele imóvel. Então, a accessão ela é diferente da benfeitoria. No entanto, a lei do inquilinato e a accessão ela está prevista lá no Código Civil, né? No entanto, a lei do inquilinato, ela só dispôs sobre as benfeitorias. E aí, como que a gente resolve uma situação dessa? Se eventualmente nós não dispusermos nada no contrato sobre as accessões e colocarmos lá no contrato tão somente de que o inquilino vai ser ressarcido pelas benfeitorias úteis e necessárias,
que forem autorizadas, né, pelo locador, se ele fizer alguma acessão, ele até será indenizado, porque a acessão também tem o direito de indenização. Mas, eventualmente, se o locador não ressarcir, com relação à acessão, ele não vai ter o direito de retenção, porque o direito de retenção está previsto na lei do inquilinato e não lá no Código Civil. Então, por mais que o entendimento majoritário da jurisprudência e a doutrina já tenha se posicionado de que com relação, né, às benfeitorias e às acessões nas locações, elas devem ser tratadas, né, como similares, né, analogicamente deve ser, a acessão deve ser tratada de forma igual à benfeitoria, como meio de evitar discussão, né? Porque daí o locador, a depender de como encerrou esse contrato de locação, se não foi um término pacífico, né? Se foi um término meio tortuoso, pode ser que o advogado do locador questione uma situação dessas e diga que aquilo não é benfeitoria, é acessão, pode gerar algum tipo de discussão, não ter uma cláusula no contrato. Então, para evitar esse tipo de discussão, para evitar que se leve essa discussão para o judicial, e aí sim, no judicial, você vai chamar esse entendimento e dizer, já tem sido entendido assim, já tem entendimento, já está praticamente pacificado, tem julgados no STJ, eu coloquei ali no material para vocês, 2 jurisprudências do STJ nesse sentido, como uma demonstração de expertise do advogado, ele deve prever na cláusula do contrato que as benfeitorias e as acessões serão indenizadas e que o inquilino tem direito de retenção, tanto com relação às benfeitorias como com relação às acessões. Demonstra o teu conhecimento, demonstra que você sabe do que você está falando, que você sabe aonde você está pisando, né? Então, é uma dica aí que eu dou para vocês. Todos os contratos que eu reviso, que algum cliente vem me procurar para discutir algum contrato, eu nunca vi colocarem as acessões. Colocam só as benfeitorias. Por quê? Porque puxa ali da lei do inquilinato e simplesmente passa batido essa questão das acessões. Então, uma dica aqui para vocês, não esqueçam de incluir as acessões junto na cláusula das benfeitorias, certo? Bom, eu vou encerrar aqui esse bloco para não ficar muito extenso e eu volto no próximo bloco para a gente continuar falando aqui das benfeitorias, de alguns pontos específicos que eu quero ainda lembrar para vocês, tá bom?